Boa noite, meus irmãos e irmãs da CIB. É muito bom estar participando com você e sua família desse culto, mais um culto de oração em família. Nós temos estudado nessas últimas semanas um livro do pastor John Piper, um livro que tem nos desafiado bastante, cujo título é Não Jogue a Sua Vida Fora. Nós já estamos entrando hoje no capítulo 5, mas antes mesmo de entrar, propriamente dito, no estudo de hoje, no assunto que o livro vai nos trazer hoje, eu queria te fazer algumas perguntas. Você é uma pessoa que assume riscos? Se alguma situação inesperada surge para você, você encara sem pensar muito, ou você analisa cada detalhe para diminuir ao máximo a possibilidade de dar errado? Você já parou para pensar que viver num mundo como ele está hoje, um mundo como ele se apresenta hoje, um mundo onde tudo é relativo, onde a maioria das pessoas não acreditam numa verdade absoluta, como nós acreditamos na Bíblia, na Palavra de Deus, num mundo onde tudo, se pode tudo, onde tudo é possível e aceitável para ser feliz. Você já parou para pensar que viver uma vida cristã que agrade a Deus nesse mundo como ele está hoje, é arriscado? No capítulo que vamos estudar hoje, o autor John Piper traz exatamente esse tema. O capítulo 5 tem como tema Arriscar é certo. É melhor perder a vida do que jogá-la fora. O autor propõe, então, logo no primeiro parágrafo desse capítulo, a grande ideia, dizendo:
quem assume a posição de magnificar, quem assume a posição de glorificar a Cristo na sua vida, por amor a Ele, vai se arriscar. E o próprio autor se preocupa em nos dar uma definição simples, mas muito clara, sobre o que significa ser risco. Ele diz: risco é uma ação que te expõe à possibilidade de perda, dano ou benefício, envolvendo incertezas quanto ao futuro. Então, se eu me arriscar a fazer um investimento financeiro, isso pode me trazer benefício de ganhar muito dinheiro ou o risco de perder muito dinheiro. Se eu me arriscar a abrir um negócio próprio, eu tenho sim a possibilidade de alcançar o sucesso ou o risco de enfrentar grandes prejuízos. E ainda por último, um último exemplo, se você se arriscar a mudar de cidade ou de emprego, uma coisa muito comum para a gente aqui na cidade de Macaé, isso pode sim te trazer crescimento e novas oportunidades, mas sim existe o risco disso gerar grandes dificuldades e incertezas, inclusive para a sua família. Pensando nos riscos naturais do nosso dia a dia, o autor nos traz alguns questionamentos para nos fazer refletir. Pensando nos riscos que a gente corre todos os dias, será que é sábio da nossa parte? Será que alguém se arriscaria, então, analisando e pensando friamente nos riscos que é viver nos dias de hoje? Já que existe, então, essa possibilidade real de risco, é sábio e amoroso me expor e expor a outros a perdas? Essas situações que o autor traz para a gente aqui, que eu mencionei, elas parecem gerar em nós algum medo, algum peso em nos arriscarmos, pois de fato não é natural para nós aceitar perder ou ter prejuízo. Agora, veja comigo mais algumas situações arriscadas, sim, mas trazendo o prisma que o autor quer nos mostrar, trazendo a visão que o autor quer nos mostrar sobre a vida cristã. Então, se você decide evangelizar os seus vizinhos, você corre sim o risco de talvez perder esses vizinhos como amigo. Mas isso também pode trazer a possibilidade de levá-los a conhecer a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você se arriscar a defender a sua fé numa roda de colegas de trabalho, na roda de amigos de trabalho, isso pode te levar a perder prestígio junto a esses amigos, e isso é real, mas você pode também fazer com que eles entendam que o Evangelho do Deus que você segue, o Evangelho do Deus que você serve, é coisa muito séria. Isso é um benefício enorme. Essas novas situações que eu mencionei agora, elas parecem nos impelir em se arriscar pelo senso de propósito e de obediência que elas trazem. E o autor vai nos dizer que o risco é um fio que faz parte do tecido da nossa vida. Sempre vamos estar expostos ao risco. Agora, por que existe então algo como risco na vida cristã? Eu aceitei Jesus Cristo, eu sirvo a um Deus onipotente, a um Deus onisciente, a um Deus onipresente. E aí John Piper vai tratar disso pensando exatamente na onisciência de Deus. O risco existe, meus irmãos, porque existe algo chamado ignorância. E ignorância aqui não é algo pejorativo, não é algo de uma pessoa truculenta, que não tem tato para lidar com as coisas. Ignorância nesse contexto aqui quer dizer falta de conhecimento. Se nós soubéssemos de tudo que vai acontecer, nós não correríamos risco nenhum. O risco existe porque ignoramos como as coisas serão no final, porque nós podemos
no máximo, prever, analisar as situações ou as circunstâncias, mas nós não temos uma visão muito clara, nós de fato temos uma visão limitada das coisas e não sabemos como elas serão no final. E isso então nos aponta direto para Deus. Nós somos finitos, nós não sabemos como as coisas serão no final, mas o nosso Deus sabe. E porque Ele sabe, Deus não corre riscos. Ele sabe o resultado final de todas as suas opções antes mesmo que elas aconteçam. É isso que significa então ser um Deus onisciente. E esse nosso Deus onisciente se coloca em oposição e acima, e muito acima de todos os deuses inventados e criados pelos homens. A onisciência de Deus, meus irmãos, exclui a própria possibilidade de risco. Mas não é assim conosco, né? Nós não somos deuses, não somos oniscientes, somos sim ignorantes quanto ao futuro. Não sabemos o que vai acontecer. Deus não nos conta em detalhes o que pretende fazer daqui a 5 minutos ou daqui a 5 anos. E certamente, meus irmãos, tem um propósito nisso. Ele nos diz em Tiago 4, 13 a 15. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos ali por 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco de tempo e se dissipa logo. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Esse texto, meus irmãos, não é um texto alarmista, mas, de fato, nós não sabemos o que vai acontecer e muitas coisas podem acontecer ruins na nossa vida, no nosso dia a dia. O autor cita algumas delas no livro. Atravessar a rua nos dias de hoje é arriscado. Falar de Jesus, meus irmãos, em alguns lugares é muito arriscado. O ensinamento que o autor quer nos trazer, o autor bíblico nesse texto quer nos trazer, é que não somos deuses, não conhecemos o amanhã. Em outras palavras, confie no guiar de um Deus que nos orienta, um Deus que é onisciente e não devemos nos agarrar ao mito de uma falsa segurança baseado nas nossas próprias forças e capacidade. Em vez disso, devemos ir à Bíblia, vá à Bíblia e veja que arriscar, amparado pela verdade de Cristo, faz sentido, porque assim nós não vamos desperdiçar a nossa vida. E para reforçar isso, irmãos, considerem textos como Samuel capítulo 10. Nesse trecho das Escrituras, a história nos diz que existia uma ameaça ao povo de Israel. O povo de Deus estava prestes a ser atacado por um exército inimigo. E Joabe, o comandante do exército do rei Davi, assume o risco de enfrentar o inimigo, esse inimigo. Ele monta uma estratégia e aí Joabe faz algo que está descrito no versículo 12, que fez toda a diferença e deve nos ensinar profundamente até hoje. Ele nos diz, depois de fazer tudo o que estava ao seu alcance, ele nos diz no versículo 12: e faça o Senhor o que lhe parecer bem. Veja, Joabe não ficou parado, ele teve a iniciativa, tomou a decisão, montou a estratégia, mas entregou os resultados a Deus. E arriscar foi certo. A gente conhece o final da história. Israel foi vitorioso, o rei Davi continuou no trono e houve paz por um longo tempo. E há vários relatos, meus irmãos, na Bíblia sobre correr riscos por causa do amor de Deus, por causa do amor a Cristo. Você com certeza também vai se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego passando pela fornalha por se recusar a adorar uma imagem, a se prostrar a uma imagem que não fosse ao Deus verdadeiro, porque não
falar do grande apóstolo Paulo por todas as situações que ele passou, em nome e por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Todos esses são exemplos bíblicos de pessoas que assumiram o risco da vida cristã, assumiram o risco em proclamar o Evangelho, em obedecer a Deus, tão somente acreditando que os resultados, e aqui é o ponto, meus irmãos, não importavam quais fossem esses resultados, eram responsabilidade de um Deus soberano, que já sabia e sabe o final da minha e da sua vida. O autor do livro nos propõe uma pergunta direta nesse ponto aqui. E para você, arriscar é certo? Faz sentido correr riscos por amor e para a glória de Deus? E nesse ponto também, meus irmãos, que o autor faz essa pergunta e nos desafia, ele também nos traz uma grande verdade, não para nos desanimar, não para nos deixar tristes, mas para nos alertar de que Deus não promete sucesso, meus irmãos. Deus não promete sucesso para todos os esforços que nós fazemos em sua causa, pelo menos não a curto prazo. Um exemplo disso é João Batista, né? Um texto conhecido nosso, uma história muito conhecida, mesmo sendo o homem que preparou o caminho para Jesus, depois o batizou, ele se arriscou ao denunciar o adultério de Herodes e teve uma morte trágica. Há vários relatos, há vários mártires na história que perderam a sua vida para nos lembrar de que Deus não promete sucesso para tudo que fizermos em prol da sua causa. Ele nos promete sim, meus irmãos, que estará conosco em tudo. Ele nos promete que no futuro, sim, existe um lugar onde não correremos mais risco, o nosso tão esperado céu. Mas o autor também nos traz um outro alerta, um outro extremo. É preciso ficarmos atentos sobre se arriscar pelas razões erradas. Não podemos ficar tão fixados em só correr riscos, chegar ao ponto de levar uma vida de privações exageradas, de sermos incapazes de apreciar prazeres e coisas boas que o próprio Deus nos dá. Nós temos que ter o cuidado de ficar alertas sobre correr riscos por autoengrandecimento, por heroísmo, achando que somos superiores ou que somos os bambambãs do mundo gospel. Correr riscos, muitas vezes, desnecessários. O poder de arriscar, meus irmãos, então, está nas promessas de Deus. E veja comigo textos bíblicos como Lucas 21, onde Jesus diz: matarão alguns de vós, mas também temos promessas como: mas nem um fio de cabelo, nem um fio do seu cabelo perecerá. Posso lembrar também de Romanos 8, estudamos ele completamente agora, há pouco tempo, no retiro com Caio. O texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? E a lista segue, mas o final do texto é: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos mostra, meus irmãos e irmãs, que correr risco por Cristo deve ser uma ação baseada na confiança e nas promessas de Deus, que comanda a nossa vida e sabe tudo o que vai acontecer e não corre riscos, porque Ele é soberano e sabe o final de tudo que está para acontecer, tanto da minha quanto da sua vida. Por tudo isso que aprendemos nesse capítulo 5, o autor faz então algumas afirmações que também devem ser aplicações diretas para nós. Ele nos diz: é certo correr riscos pela causa de Cristo, por proclamar o seu Evangelho. É certo enfrentar as adversidades e dizer: faça ao Senhor o que lhe parecer bem.
É certo, meus irmãos, correr riscos, inclusive da fornalha, e de se recusar a nos prostrarmos diante dos deuses desse mundo. Deus nos abençoe. Minha oração é que você tenha, sim, convicção nas verdades e nas promessas de Deus e corra os riscos de proclamar o Evangelho de Cristo, confiante de que Deus, que cuida e sempre cuidou dos resultados. Amém.